começar. Bem, pessoal, então, bom dia ainda, né? Bem-vindas e bem-vindos todos de volta aqui ao nosso evento. Eu vou pedir que todos, por favor, mantenham seus microfones fechados enquanto não estiverem falando, para não ter vazamento de som. Agradeço. Nós aqui estamos iniciando, então, nesse momento, a primeira mesa do nosso evento, que se intitula O Problema do Lixo no Mar e a Gestão dos Recursos Hídricos. Eu sou o professor Flávio de Miranda Ribeiro, aqui do Santos, e vou fazer a moderação desse painel. A proposta desse painel é compreender e discutir a gestão dos recursos hídricos dentro dessa problemática do lixo no mar, fazendo uma inter-relação dos dois assuntos, né, com vistas a entender as diferentes faces e áreas do conhecimento que compõem essa natureza que a gente chama aqui de multidisciplinar do tema do lixo no mar. Nós entendemos que já foi comentado, inclusive na abertura, na palestra do professor Costa Vélez e nos debates que se seguiram, da importância não só da questão dos corpos hídricos em si, mas dos resíduos sólidos, dos sistemas de drenagem, de uma forma geral, do saneamento, dentro da questão do lixo no mar e das possíveis soluções e encaminhamentos para combate a esse problema. Então, é por isso que a gente, nesse painel, pretende discutir esse foco, né, e as implicações, desafios e possibilidades dentro da gestão dos recursos hídricos com vistas aí ao combate ao lixo no mar. E para compor essa mesa, nós teremos aqui 3 participantes hoje. O professor Alex Turra, nós estamos aguardando ainda que ele se conecte. O professor Alexander Turra, ele é professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Ele é biólogo de formação, com mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Recentemente, ele foi agraciado pelo Kirby Laning Fellowship na School of Ocean Science, em Bangor University, no Reino Unido, e com a medalha Mérito de Tamandaré, da Marinha do Brasil. Ele possui atuação voltada a temas de conservação marinha, impacto ambiental marinho, mudanças climáticas, poluição marinha, lixo nos mares e estrutura e funcionamento de ecossistemas marinhos. Teremos também participação de Maria de Carvalho Teresa Lanza, a quem também agradeço a participação. Ela é atualmente gestora da Fundação Florestal, especificamente gestora da APA Marinha do Litoral Centro, onde se encontra a Baixada Santista, e responsável desde 2018, né, pelo Parque Estadual Restinga de Bertioga e pelo Núcleo Bertioga do Parque Estadual da Serra do Mar. E é também uma das idealizadoras do projeto Histórias do Mar, no qual existe uma abordagem de relatos comoventes de pessoas que vivem do mar e lutam pela sua preservação. Por fim, teremos aqui Lorena Dobre, que aqui representa a Abrelp, na pessoa da Gabriela, que infelizmente não pôde comparecer, mas por sorte teremos a Lorena. A Lorena é cientista ambiental, graduada pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, em 2019. Desde então, ela atua como consultora ambiental independente, tendo prestado serviços principalmente para a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos, a Abrelp. Ela já atua em projetos de design thinking e gestão integrada de resíduos sólidos para empresas como Mars Petcare, iFood Brasil, por meio da Triciclos Brasil. Ela também é membra e atual vice-coordenadora do Young Professional Group Brasil, da ISVA, a International Solid Waste Association. Então, a todas e todos os nossos palestrantes, nosso muito obrigado. E para iniciar aqui, nós vamos ter uma pequena inversão de pauta. Eu vou sugerir, então, que a gente inicie pela fala da Maria de Carvalho Teresa Lanza. Oi, pois não, Lilian. Desculpa, o Alex já está conosco. Ah, professor Alex chegou? Então, se todos não se importam, manteremos aqui a nossa ordem. Professor Alex, muito obrigado pela sua presença. Bom tê-lo aqui conectado conosco, bem-vindo. Eu vou pedir, então, que o professor Alex inicie a sua fala, lembrando que nós temos 20 minutos de fala para um dos nossos apresentadores, e, ao final, teremos um momento aqui de debate, com, inclusive, interação entre nós. Muito bem, professor Alex, a palavra obrigado. É sua. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos e todas. Eu peço desculpas pela dificuldade de acessar, consegui aqui, com o apoio de vocês, achar um link correto para poder entrar.
e espero que isso não tenha conturbado. Então, eu vou fazer uma apresentação, uma fala inicial razoavelmente breve para contextualizar um pouco e trazer algumas provocações que eu acho que podem ser importantes para essa discussão. É uma discussão, além de atual, extremamente relevante para a sociedade como um todo. Então, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E, bom, lixo no mar, né? Lixo no mar, a gente está falando de um problema sistêmico, né? Tanto é que a conexão desse problema com o funcionamento das bacias hidrográficas é algo essencial para a gente entender os fluxos, a dinâmica e a própria solução de parte desse problema quando a gente está pensando na interligação do continente com o mar, né? Boa parte do problema que a gente tem no mar acaba vindo de fontes terrestres, embora também tenhamos fontes marinhas, né? Fontes baseadas em atividades marinhas desses resíduos que a gente encontra no oceano. Esse é um pouco do que a gente tem buscado fazer quando a gente trabalha a abordagem ecossistêmica no enfrentamento de problemas complexos, que é basicamente isso que a gente tem feito quando procura entender e procura combater o problema do lixo no mar, que é um problema complexo. Ele é complexo por quê? Porque ele tem diferentes raízes, diferentes fontes, diferentes caminhos, diferentes consequências e soluções diversificadas que só vão efetivamente levar a uma melhora se bem implementadas e integradas. Então a gente fala de uma forma bastante solta, né, que o problema do lixo no mar, para resolver esse problema, a gente não tem uma bala de prata única que vá, né, resolver todas essas questões. Na verdade, a gente precisa de uma cartucheira, né, para conseguir atacar esses diferentes pontos de perda. E essa abordagem ecossistêmica que eu estou falando, que pressupõe o entendimento dos processos, o entendimento dos fluxos, o entendimento do próprio funcionamento do sistema, ele pressupõe que a gente entenda o funcionamento do sistema socioecológico, não só do oceano, né? Ou do sistema natural. E esse funcionamento do sistema socioecológico pressupõe que a gente entenda como que a sociedade tem, de uma forma bastante competente, sendo capaz de perder resíduos para o ambiente, né? E assim, competente de uma forma irônica, né? Mas isso mostra que a gente tem que olhar questões que estão relacionadas a outros aspectos que não aqueles que a gente tradicionalmente estuda na oceanografia ou nas ciências do mar. Então, é fundamental a gente entender aspectos relacionados à comunicação, ao design de materiais, né? A própria logística de uma cadeia produtiva que envolva embalagens plásticas, por exemplo. Então, a gente tem uma questão muito além do que normalmente a gente trabalha dentro da oceanografia que precisa ser integrada. Assim como as pessoas que trabalham com essas frentes também entendem que é importante a gente agregar a visão da oceanografia nessa discussão. E com isso a gente compõe uma rede que deve ser integrada, né? Mas uma rede de expertises que são fundamentais para a gente resolver esse problema do começo ao fim. E as grandes estratégias que vêm sendo pensadas internacionalmente estão fortalecendo isso, né? Que eu estou chamando de abordagem ecossistêmica, que é uma abordagem que considera soluções entendidas como upstream, lá no começo, e downstream, aqui no fim, quando o resíduo já está sendo perdido para o ambiente, e eventualmente, né, a remoção dos resíduos que já estão presentes no ambiente. A estratégia de Honolulu, que foi proposta em 2011, ela tem basicamente essa essência. A essência da abordagem ecossistêmica e dos princípios que consideram da fonte ao destino, da source to sea, né? E com isso a gente tem uma estratégia que já está preconizada e já está inserida na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, embora lá não se fale em lixo no mar, né? Há uma convergência muito grande do que a gente tem enquanto instrumento, enquanto princípio na nossa legislação, em relação ao que a estratégia de Honolulu veio propor
em 2011. E isso é importante porque, na verdade, para a gente faltam poucas coisas para fazer as coisas acontecer, para fazer essa realidade ser alterada. Especialmente uma articulação, uma condução um pouco mais orquestrada dos diferentes atores que estão interessados e que estão envolvidos na resolução desse problema. Então, basicamente, a estratégia de Honolulu tem 3 grandes linhas de ação. Uma delas é combater a entrada de resíduos no mar a partir de fontes terrestres, a outra é combater a entrada de lixo no mar a partir de fontes marinhas, e a terceira é a remoção dos resíduos que já estão no ambiente. Obviamente, é muito sutil, ou não sutil, mas fácil a gente entender que quanto mais tardamos para atuar, mais custosa é a ação, né? Especialmente porque até a gente remover os resíduos, eles já estão causando impactos dos mais variados tipos. E a gente está falando aí de biodiversidade, sim, mas estamos falando de outras coisas que são importantes também, como o turismo, como a navegação, que é impactada pelos resíduos, né? A segurança alimentar, enfim, uma série de aspectos. A gente está falando de dengue, a gente está falando de enchentes em grandes cidades, a gente está falando de tudo isso quando a gente fala, né, de resíduos indo para o mar, enquanto ele não chega lá, ele vem causando outros problemas no caminho. E aí que a gente tem que entender uma coisa, e aí que vem a minha provocação que eu queria trazer nesse início, que é, sim, né, o lixo no mar é um grande problema. Mas, por outro lado, o lixo no mar também é um sintoma de uma sociedade insustentável, ou, em outras palavras, um indicador da entropia desse sistema socioecológico, do seu nível de desorganização. E quanto maior essa desorganização, mais possibilidades de perda a gente vai ter para esses resíduos que vão acabar chegando no ambiente e no mar num segundo momento. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente entenda, e aí eu venho trabalhando esse trocadilho, né? O entendo lixo, né? A ideia de você entender para poder combater. E isso pressupõe um diálogo franco, honesto e intenso com esses resíduos, né? No sentido de você responder 3 perguntas. Primeiro, o que é? Então, às vezes, a gente nem sabe o que é aquilo que a gente está vendo quando a gente encontra na praia. Segundo, de onde veio e como chegou ali. E o terceiro, que é como eu posso resolver isso de forma não só pontual, mas também sistêmica. E essa solução sistêmica, ela tende a ser aquela duradoura, aquela estruturante, aquela que vai fazer com que a gente tenha a alteração ao longo do tempo sendo sustentada. Então, isso é importante da gente entender. E aí a gente vê, né, assim, o tema é muito atual, é muito instigante, preocupante, incômodo, e a gente vê, obviamente, uma série de atores da sociedade atuando, participando nessa frente. E muitas vezes essa atuação ela não é coordenada, como eu disse, e isso dilui um pouco os esforços. Há também um pouco de greenwashing, né? Um pouco de oportunismo, temos aí ações pirotécnicas que muitas vezes não surtem efeito, tem ações que são usadas de um jeito, mas podem ser potencializadas com alguns tipos de abordagens adicionais, como os cleanups, que são essenciais, mas eles podem ter ganhos adicionais. E aí a gente precisa, então, dessa coordenação, desse diálogo e dessa integração que eventos como esse estão promovendo, para que a gente consiga ver a questão de uma forma mais ampla, mais imbricada, mais complexa, não para travar a gente fala, puxa, esse é um problema sem solução. De forma alguma. Esse é um problema que tem solução e a solução está nas nossas mãos, nas nossas cabeças e nos nossos corações. Basta a gente pensar, basta a gente agir. E é o que a gente está fazendo aqui, né? É o que vários de vocês já vêm fazendo para que a gente consiga fazer de forma mais localizada ou mais abrangente a transformação que a gente precisa e que se deseja na década do oceano, que começa agora em 2021, a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que começa agora em 2021 e vai até 2030, né? Para que a gente consiga fazer essa concertação do ponto de vista, né, da orquestração,
para a gente, então, fazer a transformação que o oceano e a sociedade precisa, né? Ver lixo no mar, na verdade, é um sintoma do nosso fracasso enquanto humanidade, né? A, né, somado a outros tipos de indicativos de nosso fracasso que a gente pode ver no nosso dia a dia, né? Isso para não citar coisas tão atuais quanto os 604 mil mortes que a gente está contabilizando por conta da Covid, né? A gente está falando basicamente da mesma coisa. Lixo no mar é só um outro jeito diferente da gente ver o insucesso da forma como a gente lida com os problemas que nos assolam. Então, trazendo um pouco dessa problematização e dessa provocação, né? Como que a gente lida com isso? Como que a gente muda? Como a gente caminha para frente? Né? E isso pressupõe a conversa, pressupõe a ação articulada, aquilo que a gente precisa realmente buscar fortalecer entre nós, atores, porque não necessariamente a gente tem, no momento, uma coordenação nacional que bata o bumbo para que a gente consiga realmente caminhar na implementação do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, né, que, a princípio, está longe de estar sendo colocado em prática. Espero que não tenha sido muito catastrófico, né? Mas eu gostaria de trazer um pouco dessas reflexões, porque elas tiram um pouco a gente da zona de conforto para a gente poder realmente caminhar no sentido de se organizar e ressignificar as coisas dentro desse rumo comum que a gente precisa estruturar, né? E vamos conversar aí sobre esse tema. Beleza, Flávio? Perfeito, Alexander. Muito obrigado, professor. Agradeço muito suas contribuições e reflexões aqui. Eu já anotei aqui várias questões para a gente poder debater a partir da sua fala, principalmente da sua provocação. Acho que também, havendo oportunidade, a gente vai ter aqui mais duas falas e eu vou deixar as nossas perguntas, debates para o final, assim todos podem se manifestar. Mas eu lhe provoco também para, quando oportuno, se eu poder colocar um pouco aqui o que vocês têm feito dentro do Instituto Oceanográfico. Acho que é importante também divulgar um pouco as linhas de trabalho com as quais vocês têm atuado para enfrentamento desse problema. Eu conheço algumas, acho que seria interessante divulgá-las aqui. Então, perfeito, Flávio. Daqui a pouquinho eu falo um pouco. Isso, já deixo aqui uma provocação para você. E, bem, seguindo aqui nossa programação, então eu vou passar a palavra aqui para Maria de Carvalho, Teresa Lanza, né? Como eu disse, ela tem um papel importante aqui na gestão da nossa APA Marinha Litoral Centro hoje, né? Então, Maria Lanza, muito obrigado aí pela sua participação também, bem-vinda ao nosso workshop. A palavra é sua, fique à vontade. Pode, se quiser, também compartilhar a tela, como você preferir. Obrigado. Difícil falar depois do Turra, né? Uma responsabilidade. Ele ali na salinha dele, de tela tridimensional, né, Turra? Vou compartilhar aqui. Espera aí. Vovô. Espera só. Ó, quem faz ao vivo, né? É a Dona Maria. Faz parte, não se preocupa não. Estamos todos juntos, Maria Lança. Fica tranquila. Tá todo mundo vivendo isso, né? Espera só um pouquinho, que eu acho que... Bom, para quem não me conhece, eu sou Maria. Eu atualmente estou como gestão da APA Marinha do Litoral Centro. A APA ela é gerida pela Fundação Florestal, que faz parte da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né? Um órgão governamental, né? Bom, a APA ela foi criada em 2008, né, com o objetivo de proteger aí toda a costa paulista. Ela protege mais de 1 milhão de hectares, ela tem 650 quilômetros de linha de costa e ela faz a interface com 15 municípios litorâneos. Nessa proteção do litoral de São Paulo, ela tem aqui umas áreas de exclusão, que são as áreas de acesso ao porto. Espera só um pouquinho que eu vou fechar aqui o negócio para poder ficar melhor.
Seu microfone está desligado, Maria. Não estamos ouvindo. Isso. Como a área, né, mais de 1 milhão de hectares, ela é muito grande, ela acabou sendo dividida, né, em APA Sul, que é gerida pela Letícia, a APA Norte, que é gerida pelo Márcio, e a APA Centro, no qual eu sou gestora, e que pega toda a região da Baixada Santista. Bom, a APA Marinha do Litoral Centro, ela é a maior das 3 APAs e uma das maiores APAs também da Fundação Florestal, né? A maior APA da Fundação Florestal. Ela tem 456 mil hectares, ela faz interface com os 8 municípios, não é o 9, porque Cubatão não faz parte, e ela tem 246 quilômetros de linha de costa. Ela é parte da reserva da biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo e complementa a proteção de diversas outras unidades de conservação, né? Então, tem da RBS do Barra do Una, da ESEC do Tupiniquins, da RBS do Bom Abrigo Guararitama, do Parque Estadual Xixová Japuí, do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, do Parque Estadual da Restinga, de Bertioga, e também do Parque Municipal da Serra do Guararu. Do parque não, da APA Municipal Serra do Guararu, onde ela se sobrepõe, na verdade. Os nossos instrumentos de gestão, nós temos uma série de normativas e legislações que nos respaldam legalmente nas nossas tomadas de decisão e nos nossos programas de ação também, além do plano de manejo, né? E a APA, ela é uma categoria de unidade de conservação que integra o grupo de uso sustentável. Né? As unidades que integram essa categoria, elas permitem o manejo de parte do seu recurso, na medida que a gente consegue, né, ter a resiliência do ambiente, né? Então, eu posso retirar recursos daquela área na medida que o ambiente ele é capaz de se recompor àquele impacto. Já, e dentro desse grupo, a gente tem outras unidades de conservação também, que são as reservas extrativistas, de desenvolvimento sustentável, e difere bastante das unidades que são de proteção integral, que se permite o uso indireto e ainda assim de parte do seu território, né? E as APAs, elas têm uma característica de serem áreas muito extensas. Então, por exemplo, 70% de toda a área protegida pela Fundação Florestal, elas são APAs, né? Por ser territórios muito grandes. E elas podem estar tanto em cima de áreas privadas, protegendo tanto áreas privadas quanto áreas públicas. Aí, no caso das áreas privadas, eles precisam também atender as normativas das APAs, né? Aqueles regramentos das APAs. E, no caso, as APAs elas são instituídas em territórios onde você tem um atributo estético, biótico, cultural importante e que mereça, né, ter aí uma proteção dessa área. E não foi muito diferente do que aconteceu com as APAs marinhas. A gente tem um ambiente costeiro, né, que é bastante ocupado, né? 25% da população brasileira elas residem nas áreas costeiras e ainda sofre uma migração muito grande, né, de pessoas que vêm para essa região. E pensando na sustentabilidade, e essas áreas costeiras, elas prestam um serviço ecossistêmico fundamental para a humanidade. Então, considerando todas as questões e essa necessidade de dar sustentabilidade, né, ambiental para esses recursos e qualidade desses ambientes, né, foram criadas as APAs marinhas, e que vem aí assumindo o desafio de proteger, de ordenar, garantir e disciplinar os recursos da região, inclusive suas águas, bem como ordenar o turismo recreativo, as atividades de pesquisa e pesca e promover o desenvolvimento sustentável da região. Então, a gente vem aqui para tentar trazer esses limites. Então, aqui tem algumas amostras de ambientes que são protegidos pela APA. Então, nós temos áreas de manguezais, ilhas, lajes e parcéis, as praias de todo o litoral, exceto de Santos e São Vicente, os costões rochosos. Então, nós temos vários ambientes e a área marinha, né, nos quais a gente tem uma atuação de proteção. Várias vidas com várias espécies que são ameaçadas de extinção. E também a gente abriga a qualidade do ambiente para o desenvolvimento da função social, né? Então, aqui a gente está trazendo alguns exemplos de turismo recreativo, da pesca, né, de surf, de esporte,
turismo de sol e praia. Então, tem várias funções sociais que a gente precisa trabalhar para garantir a qualidade ambiental deste ambiente. E temos também alguns vetores de pressão, né, que é a pesca em lugar proibido, a pesca em período de defesa, pesca de espécies, né, ameaçadas, que são a pesca ilegal, a perda de petrecho, as velocidades, né, em desconformidade com o ambiente no qual ele reside, e a questão da poluição também, né, e as várias fontes de poluição, como o Turra disse na fala dele. Bom, todos esses conflitos que são relacionados, que são esses vetores de pressão, ele aparece na APA Marinha pelo espaço do Conselho Gestor. Porque, assim, todas as unidades de conservação, elas precisam, né, ter uma gestão participativa, mas a APA, ela tem isso de uma forma muito latente, de uma forma muito forte, né? Os conselhos gestores são espaços de diálogo, são espaços onde os conflitos são trazidos, são discutidos e são decididos, né, o que iremos fazer. O conselho gestor, ele é paritário, ou seja, metade do conselho é sociedade civil e metade é poder público, e dentro, né, seja da sociedade civil, seja do poder público, a gente procura ter o máximo possível de representatividade, tentando ter a representatividade, de fato, de todos os segmentos que atuam e que interagem com o território. Né? Ele também é consultivo, né? Então, tudo que a gente passa, a gente conversa e consulta o conselho. E ele também existe um regimento interno no qual disciplina, né, as regras internas. Ali, esse espaço do conselho é o fórum de discussão, negociação das questões ambientais, mas as questões que são inerentes ao ambiente da APA, as questões da APA. Às vezes são trazidos muitos temas que não são nem objetivo da APA e nem território da APA. Né? E a gente precisa, dentro do território, cumprir as nossas demandas, que já são muitas. Então, é nesse conselho que a gente discute e negocia entre os diversos representantes. E acaba sendo um espaço de ensino-aprendizado, onde a conservação aprende com o pessoal do uso público e vice-versa, né? Onde a gente tem que trabalhar o exercício da empatia. É um espaço muito difícil, não é um espaço que a gente vai falar, é um espaço pacífico. É um espaço onde a gente tem bastante discussão, é um espaço onde às vezes rola algumas brigas, né? Mas é um espaço onde a gente vai chegar a um consenso daquela regra que vai definir: você usa até aqui, porque a partir daqui a natureza precisa ter esse respiro para ela se recompor. Então, a gente tem, nesse diálogo, a gente aprende e a gente ensina, todos com todo mundo, sem exceção, né? E quais são esses espaços? É o espaço do conselho gestor, e dentro desse espaço a gente tem as câmaras técnicas e tem os grupos de trabalho. Essa é a cara, né, dos espaços de diálogos que a gente tem na APA Marinha atualmente. Muito em breve, eu acredito que a gente já vai surgir aí com um grupo de trabalho de lixo no mar. Né? E aí, dentro desses conselhos, a gente tem os representantes. E o que a gente espera e o que a gente vem trabalhando na formação dos participantes que ocupam esse espaço, que dialogam nesse espaço, é que eles possam, né, levar, né, essa fala, o que for discutido, junto aos seus pares, discutir com seus pares e trazer as opiniões e as deliberações dos seus pares de novo para o conselho, que é bem essa figurinha que está representativa. Então, às vezes não dá para ter toda a comunidade pesqueira, mas eles têm os representantes, que depois levam para a sua comunidade, discute e trazem esse posicionamento nas próximas reuniões. Quando a gente chega nos grupos de trabalho, que a gente fala, vamos elencar quais são as principais pautas que vamos discutir nos grupos de trabalho, eles falam, bom, é unânime a questão dos conflitos ser a questão da poluição. E isso foi validado num estudo recente que vem sendo realizado, que ainda não está fechado, pela Unifesp, que chama Pacto no Mar. Então, eles fizeram esse levantamento dos principais conflitos que existem nos territórios dos 3 litorais, do litoral sul, norte e centro, relacionado à pesca. E o que foi o primeiro elencado, né, nas pesquisas que eles realizaram, foi justamente a questão da poluição. Ela apareceu como o primeiro conflito.
E essa questão da poluição, ela é bastante emblemática, porque, como eu falei lá atrás, a gente está numa região que é costeira, onde a gente tem uma boa parte da população que ocupa esse espaço, já ocupa esse espaço, mas tem uma taxa migratória muito grande. Né? Então, recentemente, a taxa migratória da região da Baixada Santista, ela foi maior que da região metropolitana de São Paulo, né? Ela teve uma taxa de migração maior. E quanto mais pessoas na cidade, mais pessoas gerando lixo. As infraestruturas da cidade, para fazer uma gestão adequada do lixo, você requer uma infraestrutura muito grande. E ela, às vezes, não consegue acompanhar a velocidade do fluxo migratório para a cidade. E aí tem aquele, né, delay, aquela deficiência numa gestão adequada do resíduo. E esse ponto ainda, ele ainda é prejudicado, né, das ocupações irregulares, onde não se pode nem ter, né, investimento de infraestruturas nessas áreas, né, e essas áreas elas vêm se despontando como um grande ponto de origem também da poluição, principalmente aqui na nossa região da Baixada Santista. Aqui é a cara da gravimetria, né, que está no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista, onde a gente vê a composição, né, dos resíduos que é geral, né, pegando uma média de todos os municípios. A gente tem aí 40% orgânico, 20% aí composto por plástico, né. Bom, eu acredito que a Brelp vai falar muito sobre isso, então não vou estar detalhando sobre essa questão, mas a gente tem aí que a contaminação, que existe uma relação, uma conexão da poluição que ocorre na terra, né, com o que a gente recebe no mar. Então, todo esse reflexo, né, da gestão que é realizada de resíduos na cidade, né, toda a gestão, a forma que é realizada na cidade, não só litorâneas, mas também dos interiores, elas acabam refletindo. A gente sente aqui na APA, porque a gente recebe esse passivo, né? Então, a gente recebe esse passivo. Então, como um dos canais que nós temos aqui na APA para poder entender um pouco, né, o impacto, a gente tem um canal junto com 2 grupos de pescadores, que é com pescador de arrasto de Guarujá e de arrasto motorizado, né, de camarão, e o de arrasto de praia em Bertioga, onde eles mandam para a gente informação, não é uma questão que todo dia eles mandam, mas de vez em quando é um canal aberto, não é um viés de pesquisa, mas ali a gente tem um pouco de dimensão, o que vem vindo, aonde vem chegando mais, o que vem chegando mais, eles passam esse relato para a gente, tem um questionário online, onde eles preenchem, manda foto, manda vídeo. A gente vem recebendo bastante material, isso aqui é uma interação no grupo da gente com ele, isso aqui são registros de algumas pescarias, para ilustrar para vocês que o lixo, ele impacta de uma forma significativa a pesca, sendo que é nosso papel garantir essa qualidade ambiental para garantir a pesca no território. Aí tem uma outra ação que o Luiz Miguel vai falar hoje à tarde, que eu também não vou aprofundar, mas hoje a questão da pesca ela é muito atrelada à questão do plástico, né? Então, as redes são todas de plástico. E esse dado aqui, eu acredito que o Luiz Miguel vai trazer de uma forma bem mais atual, né? Mas a gente tem muito plástico que entra, muita rede que entra, né? Plástico que entra por meio das redes, mas a gente não tem um real controle, né, de para onde todo esse plástico que entrou foi, né? Depois de estarem servidos, para onde foi. Mas o que a gente sente e o que a gente vê e o que a gente enfrenta na APA é o impacto da rede fantasma, que é aquela rede que foi abandonada ou que foi perdida ou que foi descartada intencionalmente no mar. E ela continua ali realizando a pesca ativa sem ter uma pessoa que vai estar ali exercendo e puxando aquela rede. E isso traz um prejuízo imenso à biodiversidade. E o Luiz Miguel vai trazer isso de uma forma brilhante, eu tenho certeza, na parte da tarde, descrevendo isso de uma forma bastante, com dados mais atuais. E aí, nessa parceria com o Instituto de Pesca, por meio do Luiz Miguel, que tem um COTEC,
se iniciou, né, junto com o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, esse processo de retirada de lixo no mar. Né? E aí eles retiram, eles sabem aonde foram os pontos onde foram retiradas essas redes, eles fazem uma caracterização dessa rede, um registro, um rastreio, aonde foi, que animal que estava preso nessa rede, né? Qual era o grau de incrustação, e aí e também depois eles fazem a caracterização da arquitetura dessa rede. E isso tem esse registro, ele é registrado e ele parte para uma manufatura reversa, né? Onde a gente tem uma cooperativa em Bertioga, que a gente fez uma experiência com eles, deles fazerem toda aquela separação dos materiais, do isopor, da corda, da rede, do chumbo, né, de fazer e destinar isso para uma empresa que faz o reprocessamento, a manufatura reversa desse ambiente, desses materiais, né? No caso, como é uma matéria-prima importada, existe uma dificuldade de ter uma tecnologia de manufatura reversa, mas o Luiz Miguel conseguiu uma empresa em São Paulo que faz essa extrusão, né, que derrete a rede formando em pellets. E a ideia desse projeto é que isso seja institucionalizado pela Fundação e pelo Sistema Ambiental Paulista de alguma forma, de modo que a gente consiga rastrear e criar um sistema que funcione para a gente conseguir retirar essas redes dos ambientes protegidos, porque o impacto biológico é muito grande, existe uma lacuna de conhecimento muito grande do qual é a real quantidade de redes que a gente tem nos ambientes protegidos, né? E existe essa lacuna também do que entrou no Brasil, para onde foi. Né? Então, existem várias lacunas que a gente precisa fechar nesse processo e a gente precisa amadurecer isso dentro do sistema. E isso apareceu, inclusive, no nosso plano de manejo, como vocês vão ver lá na frente, como uma ação que precisa ser superada dentro desses 5 anos de implantação do programa de gestão. Então, falando em programa de gestão, o plano de manejo, ele tem, da APA, ele tem esses 6 programas de gestão, e a questão do lixo, ela aparece em 2 programas, que é o Programa de Manejo e Recuperação e o Programa de Interação Socioambiental. Então, dentro do Programa de Manejo e Recuperação, tem aqui o sistema do Linha Azul, eu dei uma resumida, porque senão não ia caber no slide, também para ficar mais direto, mas é essa questão da gente amadurecer dentro da CIMA, né, e institucionalizar de alguma maneira, alguma forma que a gente consiga fazer com que esse ciclo seja sustentável, que ele se pague e que a gente consiga ter mais eficiência e eficácia na gestão dos lixos no mar, dos petrechos perdidos e abandonados. Nós temos também um outro projeto que é com o Luiz Miguel também, que é a caracterização das redes, né? Onde ele vê, a gente faz a medição das redes dos pescadores, aí a gente tem faz uma análise da arquitetura, compara com a legislação, e se aquele petrecho está de acordo com a legislação, ele recebe um selo do lacre da APA. A polícia ama esse projeto, porque quando ele chega, ele vê que a rede está lacrada, para ele já é uma segurança a mais que ele tem em relação à idoneidade daquela atividade pesqueira e facilita ele na fiscalização também. E aí, a ideia é que esse projeto tem um segundo passo, onde a gente vai aprimorar os canais de comunicação com os pescadores em caso de perda, em caso de localização, visualizei em tal lugar, para que a gente consiga ter uma atuação mais efetiva em relação ao enfrentamento dos petrechos de pesca. E aí, ele traz também essa questão da gente participar das campanhas de massa, porque a educação, ela é um meio que a APA acredita, porque a APA, a gente tem até uma campanha, somos APAs, todos APAs, né, que a gente lançou até no Instagram esses dias atrás, porque é importante que um território tão grande, por mais que a gente tenha uma equipe gigante, né, a gente não consegue fazer a fiscalização e o controle de todo lugar, de todo o território da APA, de todos os usos públicos, né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que ela é APA, que ela mora na APA, ela tem uma responsabilidade
também ali, né? Que é ser ecocidadão. Então, a gente entende que as campanhas de massa e também as educações, os projetos de educação ambiental que a gente tem, que são mais específicos, que são transversais, continuados, né? E que trabalhado no âmbito formal também, que é o Mangue no Meu Quintal, que a gente trabalha com alguns municípios e várias escolas, com professores, e a gente entende que as várias estratégias de educação são importantes e a gente vem investindo bastante nisso. E aí a gente tem também na interação socioambiental essa importância da gente trabalhar em conjunto com a prefeitura, porque é no município que a gestão acontece, é no município que tudo acontece. Mas a gente não tem poder de estar atuando no município, porque não é a nossa área de responsabilidade, não é o nosso quadrado de atuação. Mas a gente recebe, né, esse passivo. Então, a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa estar integrando, né? A gente vem participando de vários condemas, agora o GERCO vai ser revisado, a gente tem auxiliado aí, mobilizando o pessoal a aderir, né, se cadastrar no GERCO. Então, a gente precisa estar ocupando, né, também mais esses fóruns. A gente chamou, né, nessa renovação do Conselho Gestor, nós chamamos o pessoal do comitê, o pessoal da GEM, né, para participar do conselho, eles vêm participando para poder estreitar esses laços, porque a gente precisa integrar as nossas forças, né, dentro das nossas raios de competência, dentro da nossa área de competência, para podermos ter mais eficiência eficácia nas nossas ações. Estamos agora em processo de elaboração do termo de cooperação técnica com os municípios, elaborando, e ocupando esses espaços. Então, a interação com o município é fundamental, como uma estratégia fundamental para a gente, de enfrentamento para essa questão. Bom, aqui foi uma questão que eu já falei. Eu acho que é isso, eu extrapolei o tempo de fala, mas a mensagem, ela é essa, né? Todos são protagonistas no processo, né? O sucesso da gestão da APA não está em mim, na equipe da APA, mas ela está em todos jogar, de todo mundo, dentro do seu quadrado, jogar junto, né? Então, é esse convite que a gente faz, a gente, dentro dos nossos espaços, reforça o convite para que todos possam vir construir coletivamente a nossa agenda de atuação no território. Então é isso, muito obrigada pela paciência, por ter me ouvido, e estou à disposição para dirimir qualquer dúvida. Excelente, Maria, muito obrigado pela sua fala, muito bacana saber o que vocês têm feito, inclusive a existência da APA, eu acho que depois a gente pode conversar um pouco, em si já colabora muito para o encaminhamento da solução, né? Seja pelo contexto, como você colocou, de criar uma governança, de criar um contexto, um fórum privilegiado, vamos dizer assim, de participação no conselho gestor, no plano de manejo, mas também pelo grau de proteção que ele é capaz de trazer, por exemplo, na hora de se, dentro de um plano de manejo, criar zoneamento das atividades e restrições. Acho que também isso pode ser um instrumento que colabore ao combate ao lixo no mar. Então, muito bacana saber aí do contexto de trabalho de vocês para todo o litoral paulista. Eu vou passar sem muita delonga a palavra para a Lorena, para que a gente tenha, ao final, um tempinho aí de debate. Lorena, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado também pela sua participação, pela presença aqui hoje. Muito bom ter você colaborando conosco. Obrigada, Flávio. Vai ser uma responsabilidade aqui apresentar depois do Turra e da Maria, mas vamos lá. Vou compartilhar minha tela, também fiz uma apresentação. E fui anotando aqui ao longo da apresentação dos dois alguns pontos que com certeza vai, né, ter pontos semelhantes, porque a gente vem atuando desde 2018, vou colocar o cronômetro, a gente vem atuando desde 2018 com o projeto Lixo Fora d'Água, em Santos, né, teve início lá, e aí ele foi crescendo, se expandindo, até que virou um programa, por isso que a gente fala que é um programa Lixo Fora d'Água de Santos para o mundo, né, porque ele também não está só aqui no Brasil, a gente está com um projeto por meio do consórcio Promar na Colômbia, na República Dominicana, e inclusive a Gabriela está lá nesse minuto, aplicando a metodologia,
e é um projeto que é bancado com recursos da Agência de Proteção Ambiental da Suécia. Então, só para a gente ter um contexto do problema, né, que é global, a questão do lixo no mar, ele é um desafio do mundo inteiro. O lixo, ele não tem fronteira, é uma questão que vai além da gestão municipal, né, tem toda uma gestão integrada envolvida. Então, aqui são algumas fotos chocantes de lixões a céu aberto perto do mar, né, descarte incorreto, que acaba acarretando em diversos problemas, como, por exemplo, aqui, morte de animais, né, da fauna marinha. Então, esse dado, né, que a Maria até falou que eu ia trazer um pouco mais, é um dado da ISVA, né, da Associação Internacional de Resíduos Sólidos, que entre 500 e 900 milhões de toneladas de resíduos não são coletadas no mundo. O que significa não ser coletado? Quer dizer que acontece alguma coisa, né, da porta da sua casa para frente que o município não coleta, seja a queima dos resíduos, porque existe muita queima ainda, né, principalmente nas áreas rurais, ou perdas, né, pontos viciados que as pessoas descartam de forma incorreta, não só pessoas físicas como jurídicas também, né, a gente não pode esquecer que tem empresas que descartam de forma irregular, e dessas 500 a 900 milhões de toneladas, 25 milhões elas vão parar no oceano, né, todos os anos. Esse dado aqui a Maria também trouxe, 80% dos resíduos que são encontrados no mar, eles vêm do continente, de uma gestão que tem falhas, e o projeto ele vem nesse sentido, né, para identificar esses problemas. Aqui são outras fotos, muitas delas de Santos, que eu vou focar um pouco mais no município de Santos, então as palafitas, resíduos de consumo de praia, os canais de drenagem. E aí a gente pode relacionar, né, essa questão de encontrar tanto resíduo nas praias com 4 fatores, que são falhas sistêmicas em todo o mundo. A primeira delas, começando pela responsabilidade do produtor, que o Turra trouxe, inclusive na fala dele, a responsabilidade do produtor de pensar em embalagens que sejam recicláveis e recicladas, porque nem sempre uma embalagem que é reciclável, ela está reciclável no momento, em algum município. O isopor é um caso emblemático, porque a gente tem uma única empresa aqui em São Paulo que faz a reciclagem do isopor e fica lá no sul, né? Então, é uma questão logística envolvida. Então, a indústria tem responsabilidade nisso, de prover embalagens que sejam recicláveis e com menos, né? Às vezes a embalagem é enorme e o produto em si é minúsculo. Então, pensar nessas questões também de minimização. A infraestrutura, que é insuficiente em muitos lugares, então o município precisa prover infraestrutura de coleta seletiva, pontos de entrega voluntária, junto com a indústria que tem a responsabilidade da logística reversa. Mercados, que a gente chama de mercados, justamente essa responsabilidade do produtor de colocar no mercado embalagens recicláveis, mas pensar se existe mercado naquele município para venda desse resíduo, né? Porque não é só colocar, o isopor é reciclável, mas não tem mercado em todos os lugares, então a gente precisa ter um mercado para isso. E a responsabilidade pós-consumo, que somos nós, consumidores, que precisamos levar essas embalagens para locais adequados, né, de disposição e, sempre que possível, para coleta seletiva. E cobrar, tanto do município quanto da indústria, que coloque um sistema de logística reversa, faça uma comunicação adequada, porque aqui a gente também traz a questão da educação ambiental, que ela precisa ser dar mão, né, para a comunicação, porque as duas andam juntas, e tanto no sistema formal da educação, quanto no sistema não formal, que ainda é pouco presente, né? E aí, da onde surgiu o projeto Lixo Fora d'Água, né? Um panorama nacional, em 2018, pode ser que essa realidade tenha mudado já, o Brasil, ele tem, inclusive essa foto aqui é do nosso primeiro relatório, feito pela Elisa, não sei se ela é aluna do professor Alexandre, porque ela também é do Instituto Oceanográfico,
E a gente vem nesse cenário de muitas ONGs, ações espontâneas de cidadãos fazendo a limpeza de praias e córregos, que a gente chama de mutirão de limpeza. Banimento de canudos, né, de plásticos de uso único, Santos fez o banimento recentemente, pesquisas focadas nos efeitos da contaminação do lixo no mar, mas a gente observou que existe uma lacuna muito grande em projetos que identifiquem essas fontes terrestres de lixo no mar e previnam isso pela gestão adequada de resíduos sólidos urbanos. Então, foi nesse contexto que o lixo fora d'água surgiu, né? Então, é um projeto que foca nisso, nessa integração do sistema. Então, os objetivos do programa, que vão, em cada município tem um foco, claro, mas, no geral, identificar essas fontes terrestres que ocasionam na poluição das águas, avaliar os resultados e a definição dos desdobramentos necessários para consolidar uma articulação no âmbito regional, né, porque, afinal de contas, o resíduo não tem fronteira, e elaborar propostas de ações, seja com um plano de ações, com uma proposta de governança, instituir projetos pilotos. Então, aqui é um mapa de onde o projeto já está presente aqui no Brasil. Só a região centro-oeste que ainda não temos nenhum município, mas quem sabe no futuro próximo. O projeto ele teve início em 2018, né, com a Prefeitura de Santos, recursos da Suécia, e a gente firmou um termo de cooperação com a CETESB, em seguida com o Ministério do Meio Ambiente, que ampliou o projeto para mais 6 municípios, então Bertioga também, na Baixada Santista, faz parte do programa, Balneário Camboriú e Santa Catarina, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Luís e Pojuca. E aí, no ano de 2020, 2021, o projeto foi expandido para Manaus, por meio da ISVA, né, que entrou nessa com a gente, a Avifalsverig, que é uma consultoria como a Brelp, na Suécia, e a Universidade de Leeds, no Reino Unido, junto com o ICMA, que é uma instituição, uma ONG, né, local, que atua com a gente na Baía da Ilha Grande. A Baía da Ilha Grande abrange aí os municípios de Bangarati, Bangra dos Reis e Paraty. E como, né, eu comentei que a Gabriela está lá na Colômbia, o projeto ali, desse ano, começou a expandir os horizontes na Costa Rica, Colômbia e República Dominicana. Então, só para a gente diferenciar, o nosso projeto ele foca em coletas amostrais, que são diferentes de mutirão de limpeza. Ambas as coisas, só ressaltando, são importantes. O mutirão de limpeza ele tem uma função importantíssima de comunicação e educação ambiental, mas ele não encontra as fontes do problema em si. Então, o projeto ele vem com essa proposta de fazer coletas locais, né, em transectos, que a gente chama, delimitados na faixa de areia, e coletamos os resíduos ali da superfície para contar, fazer triagem, identificar quais são os resíduos que estão chegando no mar. Então, essa é a diferença, basicamente. E aí, aqui a gente tem os vídeos tutoriais disponíveis no YouTube, que vocês podem ver melhor como que é a metodologia. Eu não vou focar nisso agora, mas é basicamente isso aqui, né? Um retângulo que ele é feito do início da faixa de areia até o máximo da baixa maré, da maré baixa, do momento da coleta. Então, focando em Santos, né? Não sei se todo mundo aqui conhece Santos, é de Santos, mas Santos tem uma parte continental e uma parte insular. A parte insular, ela abriga 99% da população, é uma população, uma densidade demográfica muito alta, comparada com a sua área, né? Porque a área não é tão grande, 281 quilômetros quadrados. E tem uma estrutura urbana e geográfica com sistemas típicos, né, que a gente identifica muito facilmente, os canais de drenagem. E lembrando que é uma região estuarina, então tem um regime aí de marés diferenciado. Os dados da gestão de resíduos de Santos, como a gente começou em 2018 o projeto, esses dados são de 2017, então atualmente eles são um pouco maiores, mas de forma geral, a gente tem a composição gravimétrica de cerca de 47% de resíduos recicláveis secos,
e 36% de orgânicos, que também, só fazendo parênteses, são resíduos recicláveis, né? A gente chama de orgânico aqui só para diferenciar, mas são recicláveis também. E 17% de outros, que aí entra, né, toda aquela parcela sorte de resíduos volumosos, RCC, resíduos de serviço de saúde, e aí a gente entra nesse contexto. Em 2017, Santos estava gerando aí e sendo coletado 174 mil toneladas de resíduos, e dessas 174 mil, cerca de 2,7% vai para coleta seletiva. Isso não quer dizer que esses 2,7% são 100% recicláveis, né? Como eu falei anteriormente. Mas 2,7% vamos supor que sejam 100% reciclados. E as outras 170 mil vão para o aterro sanitário. Dessas 170 mil toneladas que vão para o aterro sanitário, entre 40 e 50 toneladas são coletadas na faixa de areia, todos os dias. Então, imagina, assim, entre 40 e 50 toneladas de resíduos sendo coletados na faixa de areia. É muita coisa, é muita coisa. E aí a gente quer saber de onde está vindo tanto resíduo, né? De onde está vindo essas 50 toneladas coletadas na faixa de areia. Pelas evidências de escape que a gente identificou, primeiramente, estava tendo uma queda significativa na quantidade de resíduos coletadas, e no mesmo período a população aumentou. E entre 5% e 8% da população reside em áreas de ocupação irregular, que são as palafitas. Além disso, a gente já tem uma fonte, né, que é bem conhecida, que são os canais de drenagem em qualquer lugar. Aqui em Santos, a gente tem 4 palafitas, sendo uma delas a maior da América Latina, o dique da Vila Gilda, 15 canais de drenagem, sendo que 7 desembocam na faixa de areia, no mar, e 7 praias. Então, a gente identificou essas possíveis fontes, que a gente chamou de hotspot, e foi confirmar, né, se realmente elas eram um problema. Aqui são só fotos dos resíduos nesses 3 hotspots. O movimento do regime de marés, né, movimentação da água. Outros resíduos que a gente pode encontrar, que são tipicamente de consumo humano, né, e itens da logística reversa, que, por exemplo, uma lâmpada, resíduo perigoso. Essa foto foi tirada agora na pandemia, que a gente identificou uma embalagem de Veja se desintegrando com fragmentos plásticos aqui. E aí a gente foi para campo, fizemos esses transectos, selecionamos um manguezal localizado em área de palafita para fazer a parcela também. E identificamos os materiais por meio da triagem, e a gente conta os itens, a gente não pesa. E no meio da discussão, a gente vai fazer depois da apresentação, eu posso explicar um pouco mais o motivo disso. E justamente porque os fragmentos, eles são importantes, né? Se a gente pesar, é difícil de identificar qual é o item mais relevante, mais problemático. Em Santos, tem um problema sério com os pellets, por exemplo, poderiam não aparecer numa pesagem. E aí aqui são exemplos de resíduos pequenos, que nem sempre a gente consegue identificar a origem, como os fragmentos plásticos aqui, e pequenos, né, vão se degradando cada vez mais. Tag de roupa, difícil de identificar, mas a gente conseguiu. E os resultados da composição gravimétrica nas 7 praias e no manguezal, que a gente identificou, então, que metade da composição é feita de plástico e isopor, só para lembrar que isopor também é um plástico, mas a gente diferencia pela sua relevância mesmo, né? A gente consegue diferenciar bem, que vem ou de um delivery ou de embalagem de empacotamento, de encomendas, né, de correio, e os outros materiais, que no caso de Santos, os outros materiais, majoritariamente, eram compostos de papel e papelão. Por quê? A bituca de cigarro, em Santos, a gente identificou que são cerca de 41% da nossa amostra. E ela é classificada como papel e papelão pelo acetato de celulose ser a composição majoritária. Então, a gente tem aí uma fração extremamente problemática, que é praticamente metade da nossa amostra, que são as bitucas de cigarro. Aqui são só os resultados que a gente fez 7 relatórios, né, nessa primeira fase.
Esses 4 eu trouxe um pouquinho do conteúdo deles durante a apresentação, e aí, conforme a gente identificou todo o problema das lacunas da gestão de resíduos e os materiais que chegam no mar, nós propomos um plano de ações, né? E a gente colocou alguns dos projetos do plano de ações em prática durante o ano de 2019 e 2020, e vou trazer um pouco dos resultados. Aqui foram as diretrizes de comunicação, que a gente focou bastante numa comunicação que seja lúdica, né? Não seja punitiva, então as pessoas aprendem muito mais brincando do que punindo. E a proposta de monitoramento, porque não adianta só identificar as fontes e propor soluções, a gente precisa monitorar para saber se realmente os projetos estão funcionando, né, se precisa fazer algum ajuste. Então, esses relatórios estão disponíveis no site do projeto, e aqui a gente fez um livro resumindo todos os resultados desses 7 relatórios, que também estão no site. Um dos projetos que a gente desenvolveu são as ecobarreiras, que são barreiras físicas, inclusive eu vi que tem dentro do projeto do Programa de Manejo e Recuperação que a Maria apresentou, barreiras físicas. Elas foram instaladas nos 12 canais de drenagem e são monitoradas pela Secretaria de Meio Ambiente, e lá a gente consegue encontrar vários dos resíduos que chegam na praia. A Operação Areia Limpa, que a gente fez um mês antes da pandemia começar, ainda bem, porque a gente conseguiu pegar os resultados, né? E a gente encontrou uma redução de 45% da contaminação na faixa de areia das barracas selecionadas, né? A gente selecionou 2 barracas que receberam materiais como mesas, lixeiras, copos e taças retornáveis, um canudo compostável, que foi levado para a composteira do município, lá no Orquidário. E aí a gente identificou que com esses materiais, né, que é um novo modelo de negócios, houve uma diminuição de 45% da contaminação. Mas isso é do recorte dos resíduos que são gerados pelas barracas, né? A gente não pode achar que uma embalagem de Veja está gerada pelos comércios de praia. E Santos tem 300 barracas registradas, então é muita coisa. Essa solução do projeto trouxe um potencial que pode ser desenvolvido aí. Esperamos que a gente consiga levar isso para frente agora que está tudo normalizando, né? E um outro projeto que a gente desenvolveu com o segundo hotspot, que são as palafitas, se chama Beco Limpo. E o que acontece, né? Nas palafitas, como o município, as palafitas ficam em área de preservação ambiental, né? Área de PPP. Então, o município ele não pode levar o serviço até lá oficialmente. O que ele pode fazer da área que não é ocupação irregular para trás, colocar infraestrutura de serviços. Passando daquela linha para frente, ele não pode entrar com caminhão, ele não pode fornecer estruturas oficiais. Mas é claro que existem modalidades diferentes que os municípios poderiam levar, mas é mais fácil, né? A gente identificou esse comportamento, é mais fácil jogar o resíduo pela janela na maré. E aí a gente vê cenas drásticas como essa. Então, muitos resíduos na maré alta se acumulam ali, e na maré baixa, né, na área da palafita, são levados para a faixa de areia. E aí o projeto ele veio com uma solução muito simples e barata, e que uma inclusão social, né, as pessoas que estavam ali ficaram muito emocionadas e envolvidas, e a gente fez essas estruturas aqui com madeiras ali no dique da Vila Gilda, na comunidade de São Manuel, que são suportes para os moradores pendurarem as sacolas do lado de fora de casa, e quando eles forem sair da comunidade ou fazer alguma coisa ali na praça, levar o resíduo, essa sacola, até a lixeira, assim evitando, né, jogar direto na maré. Então, foi um projeto que aconteceu no final do ano passado, tem um vídeo também no nosso canal mostrando mais detalhes, e o boto, ele se tornou o nosso mascote, porque nessa área tinha boto cinza antigamente, né? Foi um morador que falou pra gente, então acabou se tornando um projeto do Volta Boto, né? Acabar com a poluição de resíduos para voltar. E só, tô terminando, tá? Eu vi que deu os 20 minutos agora.
Durante a pandemia, a gente viu uma oportunidade única de reafirmar os nossos resultados, com a praia totalmente fechada, sem ninguém frequentando, sem barraca. E aí, um resultado muito legal que a gente encontrou foi, primeiro, né, o serviço de limpeza estava paralisado, então, aquelas 40, 50 toneladas de resíduos estavam ficando na areia. Claro que menos, porque a gente não tem o comércio de praia, mas a gente encontrou que sem o serviço de praia, os resíduos encontrados no transecto, ele dobrou, muita coisa, mostrando que o serviço ele realmente é importante. E nesse mesmo período, né, de março até junho, que não tinha frequentadores de praia, a bituca de cigarro, que é o 50% do problema em Santos, caiu drasticamente. Então, a gente conseguiu comprovar que a influência realmente é de frequentadores de praia que têm o hábito de jogar a bituca ou enterrar, né, achando que ela vai se degradar. E aí aqui a gente vê uma mudança na nossa gravimetria, né? Então, aqui é os resultados da primeira fase do projeto, identificando que praticamente 50%, 40% é a bituca e 52% plásticos, passando para uma composição de quase 90% de plásticos durante a pandemia. E, para finalizar, a gente fez, com base em todos esses resultados e no município de Bertioga, que a gente tem feito o projeto, a gente fez uma proposta de governança regional, que ela ainda não foi publicada, mas, de acordo com a conversa que a gente tem tendo nesse workshop, e amanhã eu vi que tem uma discussão só para falar sobre isso, do plano de ações, vejo que a importância da gente começar a divulgar mais, mas a gente fez uma proposta conversando com todos os municípios, identificando quais são os projetos que já estão em andamento, né? Porque a gente não pode simplesmente criar, sempre criando novos projetos, a gente precisa identificar o que já está funcionando, o que já existe. E aí a gente fez um plano de ações focado em 5 eixos: o eixo de saneamento básico, com questões de infraestrutura, né? Educação ambiental, comunicação, inclusão social e autogestão, que seria esse projeto do Beco Limpo, por exemplo, de autogestão, e o eixo de monitoramento. E é isso. Espero que eu não tenha falado muito rápido, mas o projeto é esse, eu fico à disposição, é nosso e-mail para dúvidas, e, enfim, tudo que vocês precisarem é esse aqui. Obrigada. Legal, muito obrigado, Lorena, eu que agradeço a tua fala. Você falou muito bem assim, parabenizo pelo projeto, antes de mais nada. Esse projeto é super bacana, a gente já conhecia aqui, né, até por ter sido lançado em Santos e tal. Acho que tem só 2 observações muito curiosas aqui das falas, tanto do Alex, quanto da Maria, quanto da Lorena. A primeira é que é muito interessante perceber que algumas percepções são comuns, e dentre elas, independente da origem do lixo, da característica, que eu acho que todo mundo já está mais ou menos chegando às mesmas conclusões, tem uma que eu queria chamar a atenção, que é o fato de termos já muitas iniciativas em curso, cada uma delas com a sua, digamos assim, com os seus méritos e com os seus resultados que podem ser aproveitados por outros. E isso fica claro quando a gente ouve a menção a uma iniciativa na fala de outro, né? Então, até curioso perceber que aqui vocês mesmo, né, para pegar o caso desse último da Lorena, a própria Lorena já menciona ações que o professor Costa Vélez falou na palestra dele, né, que tem a ver com a ISVA. Então, a gente percebe aí não só uma existência de múltiplas iniciativas, como que elas meio que automaticamente já vão se correlacionando, né, quase que de forma orgânica. E a segunda coisa que eu queria apontar, que eu percebo aqui como moderador da sessão também, é exatamente isso, é que essa governança por todos é destacado como um ponto fundamental, é ter criarmos uma articulação, uma conexão e um diálogo constante, permanente entre as diversas instituições e iniciativas existentes para que a gente possa somar esforços, dividir resultados e compartilhar essas experiências. Eu acho que cada uma tem a sua riqueza. Queria abrir aqui rapidamente para perguntas, ver se a gente ainda tem alguns minutos dessa sessão, ver se alguém tem alguma pergunta que queira trazer.
alguém tiver, por favor, fiquem à vontade. Podem, assim, tanto usar o chat escrito quanto aqui fazer uso da palavra, né? Mas acho que... Eu gostaria de fazer uma pergunta, Flávio, se eu Pois puder. não, pois não. Diga, Rita. Bom dia, boa tarde, pessoal. Eu sou aqui da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, sou da Coordenadoria de Educação Ambiental. E eu Uhum. queria perguntar, agradecendo a apresentação, no slide que ela fez menção à composição gravimétrica, só para entender ali rapidamente a metodologia, que ela não se aprofundou, se era com relação aos itens encontrados ou se teve relação com peso, porque parece que você não se ateu a registrar peso, né? A gente que faz registro aí de mutirão de limpeza sabe que peso é muito relativo, né, para mutirão. Então é isso, É esse obrigada. slide, né? É o de barra, da composição gravimétrica, Ah, tá. que Então, apareceu por que que a gente... bastante esse. Então, por que que a gente não faz a pesagem, né? Os objetivos, eles são diferentes. A pesagem não é ruim, mas como nosso objetivo é identificar as fontes de resíduos, a gente precisa contar e identificar quais são. Inclusive, a nossa planilha, ela descreve tudo. São fragmentos de plástico duro, fragmentos de plástico mole, porque o que acontece? Numa pesagem, se a gente tem uma tora de madeira, por exemplo, uma carcaça de plástico duro de uma máquina de lavar, aquilo pesa mais e mata a nossa amostra. Então, a gente não consegue ver se o que realmente está contaminando mais a faixa de areia. Por exemplo, a bituca de cigarro, como foi o nosso problema majoritário aqui, né? A gente não conseguia identificar se a gente pesasse, porque na faixa de areia de Santos a gente encontra muita coisa pesada. Então, isso acabaria ficando como insignificante, e não é um problema insignificante, é um problema bem expressivo, né, a bituca de cigarro. Mas é exatamente por isso. Inclusive, o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, o Ministério do Meio Ambiente, ele opta por pesar, né, mas a gente sempre instrui. Se você pode contar, sempre conta. A pesagem é mais fácil, então você pode fazer os dois. É isso que eu ia comentar, né, Lorena? Na verdade, cada um tem o seu papel. Entendo que composição gravimétrica percentual dependa de pesagem, mas tem uma identificação de itens que é fundamental para que você avalie essa rota de o que vem da onde, né? Sim, é que, na verdade, a nossa composição gravimétrica ela é baseada na contagem mesmo. A gente faz a contagem e vê o quanto faz parte da composição. Mas as duas coisas, elas são importantes e têm objetivos diferentes, né? Tá, entendi. Muito bom. Obrigada. Outras perguntas, pessoal? Ainda temos algum tempo aqui. Acho que Flávio, alguns acho que dos... eu vou fazer uma pergunta. Por favor, Kleber. Por favor, fique à vontade, professor. Falar para o Alexander, para a Maria Lanza e o pessoal da Brelp, vamos chamar assim como todos, Lorena. Quando a gente vai solucionar o problema do lixo do mar? Só para instigar um pouco. Isso vai ser possível? A gente tem uma projeção de tempo para isso, né? Quais ações reais, concretas, que a gente vai ter que fazer aqui para a nossa região da RMBS para atrelar isso ao plano de bacias? Posso tentar? Uma resposta para tentar. Puxa vida. Assim, acho que dá para responder essa pergunta considerando diferentes referenciais, né? Se a gente fosse considerar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, já passou o prazo, né? Já deveria não ter nada disso aí. Esse problema não deveria existir. Então, a gente já está no prejuízo. Eu poderia dizer também, no outro extremo, que talvez a gente não vai ter esse problema quando a gente tiver justiça social e ambiental, distribuição de renda e não tenha mais pobreza e miséria no país. Que seria muito legal, né? Assim, do ponto de vista abrangente, de a gente não ter isso indicando um grande problema enraizado na sociedade. Mas isso também é uma utopia,
embora seja algo que a gente tenha que perseguir diariamente, né? Reverter esse quadro de degradação social e ambiental que a gente tem, pensando no lixo ou não. Mas eu acho assim, se a gente tiver coordenação, como a gente tem visto no Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo incorpora no Plano Estadual de Resíduos Sólidos o lixo no mar como um capítulo com 5 metas. O Estado de São Paulo ele organiza um plano estadual estratégico de monitoramento e avaliação do lixo no mar. O Estado de São Paulo ele articula atores dos mais variados setores para discutir essa questão. Só um segundo. Para discutir essa questão. Então, eu vejo assim que quando a gente consegue trazer essa abordagem para uma estratégia estruturada e estruturante, como o Estado de São Paulo fez, eu vejo que a gente está mais no caminho do que a gente estaria sem isso. Então, esse é o meu caminho. E segundo as previsões, a gente tem aí de 10 a 15 anos para conseguir fazer uma transformação substancial no Estado de São Paulo. Lorena? Os outros... Estava respeitando a ordem aqui, mas eu vou... Olha, eu acho uma pergunta bem desafiadora, e vou na linha do que o Turra falou. É difícil você desassociar o problema, a questão ambiental do lixo no mar, se a gente não pensar na questão social. O caso do lixo fora d'água é um exemplo disso. A gente tem um problema crônico com as comunidades de palafitas. Então, eu acredito que a gente consiga acabar realmente se a gente não tiver mais problemas sociais também. E especialmente agora na pandemia, a gente vê que essa questão só tem aumentado, né? A quantidade de catadores informais só aumentou, comunidades só, né, aumentando cada vez mais. Mas eu acredito que, indo nessa linha, né, o PMALM, eu tive o prazer de participar, inclusive durante o workshop, a partir do workshop 2, e fazendo contribuições ativas. É um caso de política pública, né, envolvendo o cidadão, que deveria ser realmente seguida, um exemplo a ser seguido, e é um caminho, né, um caminho para a gente melhorar essa situação e diminuir o problema. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat, já aproveitando o momento de fala para responder. Essa questão da mudança de governo realmente é um problema em qualquer lugar do mundo, não só aqui no país, porque muitos projetos param depois que muda a gestão, mas no caso do lixo fora d'água, a gente sempre procurou ser muito imparcial nisso. A gente sempre, o nosso projeto ele é em município, não existe foco em empresas. O nosso projeto ele é feito em parceria com o município, e por isso que a gente mantém relações políticas desde o início. Inclusive, na Bahia Telha Grande, houve mudança dos secretários nesses 2 anos, e a gente continua em diálogo, né, conversando, porque é um projeto que ele não pode ser atrelado a nenhum personagem político. Ele é um projeto para a população. Então, é isso. Nossa, eu sinceramente... Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Tá. Eu, sinceramente, essa pergunta é muito difícil de ser respondida, porque por mais que hoje a gente cesse, né, tenha a ida a contaminação para o mar, a gente já tem um passivo bem grande para resolver, né? Uma pergunta bem difícil de ser respondida. Mas eu vou na linha também do que os anteriores falaram, complementando essa questão da importância de os municípios realmente desengavetarem seus planos de resíduos e botarem em prática, né? E fazer acontecer complementarmente essa questão social, porque os planos existem planos muito bons, a gente geralmente faz plano em gaveta, né? E a importância de trazer isso na prática é fundamental, além do controle social, porque o controle social ele possibilita que a política se mantenha viva, né? Respondendo a pergunta que foi feita ali em cima, como que muda o governo, né, e as coisas acabam. Se a gente tem um controle social de verdade, as pessoas entendem qual é o real papel do controle social e exercer isso, a gente mantém as políticas vivas, né? Então, os planos, os programas, eles
eles te dão um respaldo legal, né? E o controle social, ele traz a pressão para que a política se mantenha viva. Eu acho que isso era isso. Perfeita análise. Desculpa aí da pergunta saia justa. Com Não, você, Flávio. o Kleber, se o moderador também pode dar uma opinião aqui, eu só queria acrescentar que, assim, na minha visão, acho que é exatamente o que todos os três aqui que antecederam responderam, né? Mas eu acrescentaria, na minha opinião, não acho que exista, como em muitas questões ambientais complexas, aí para usar o termo do professor Alex Turra, eu acho que não existe uma expectativa de solução absoluta, né? Nós vamos caminhando para um cenário cada vez melhor. É como falar em sustentabilidade, né? Eu não tenho a fantasia de achar que algum dia será totalmente sustentável. As coisas serão cada vez mais sustentáveis, né? Em economia circular a gente fala cada vez mais circular, né? Então, assim, as coisas vão melhorando e eu sou um otimista. Eu, assim, até para que a gente possa dar um fechamento aqui no painel, né, com uma visão talvez otimista para garantir que as pessoas continuem interessadas em continuar no workshop e atuando no tema, é importante a gente perceber que tem solução. Soluções talvez parciais, talvez locais, talvez temporárias, e a gente vai melhorando. Então, tudo isso que se colocou, tanto os projetos citados, para pegar o caso aqui, né, que a Maria comentou, muito legal, planos de manejo que vão melhorando com o tempo, a cada edição eles podem incorporar novos instrumentos, né? Projetos de pesquisa, como o que o Instituto Oceanográfico faz, eu tenho acompanhado há algum tempo, então você vê a evolução desses projetos ao longo do tempo, cada vez com esse foco mais amplo, conhecendo melhor o problema. Então, é claro que a gente percebe tudo isso evoluindo. Então, acho que muito mais do que ter um fim o problema, a gente está gradualmente combatendo o lixo no mar e reduzindo esse problema. Mas, com certeza, um aspecto que foi chave aqui mencionado é a questão social, e que eu diria tem duas vertentes, né? A questão social da causa, ou seja, no caso específico de Santos, Palafitas e outras comunidades que têm ocupação em área onde, infelizmente, essas pessoas foram induzidas a estar e não deveriam. Acho que elas são os maiores interessados em sair de lá, mas, infelizmente, uma situação de fragilidade social complexa e que a gente vai ter que lidar isso com outras políticas públicas, inclusive habitacionais, né? Não é só política ambiental, mas também uma questão social ligada à solução do problema, e acho que o que a Maria trouxe com a APA Marinha, com a ideia de conselhos gestores e todo o processo participativo que ele permite, são uma semente de mudança muito importante que permite criar uma governança para que esse problema seja devidamente reconhecido pela sociedade antes de qualquer coisa. Também as pessoas precisam entender que nós somos parte do problema e da solução. Então, só queria dar essa minha visão um pouco otimista de que estamos melhorando, caminhando para a solução, e cabe cada um de nós, como pessoa física ou institucionalmente, como pessoa jurídica, fazer a nossa parte. E é isso que a gente está tentando fazer nesses 2 dias de workshop. Espero que a gente possa pôr mais um tijolinho nessa grande trajetória, nesse grande muro aí do que será uma solução para o lixo no mar. Certo? Professor Kleber, quer você fazer um fechamento da nossa mesa, nosso painel, dar os devidos encaminhamentos para o período da tarde? Vamos agradecer, né, a todos, né, Flávio? E acho que tivemos uma manhã já, né, um pontapé inicial. Então, nós estaremos nesse mesmo link à tarde, tá bom? Para os participantes do período da tarde, fica aí o convite para os participantes da manhã. Nós começaremos às 14 horas, a gente vai começar com o professor Ronaldo Torres da Unifesp, né, que não deu o tempo de manhã, com a fala do professor Costa Vélez, completando, a Maria Fernanda Romanelli e o Nelson Portero. E depois, às 15h45, Cláudia Lamparelli, Letícia dos Santos e Luiz Miguel Casarini, para a gente fechar a discussão do dia de hoje. Então, o mesmo link de hoje a gente mantém para a tarde, tá? Por conta aí dessa instabilidade do próprio Zoom. E gostaria de agradecer, Flávio, toda aí a iniciativa, e deixo para você fechar, então, como pai do evento, ao período da manhã. Agradeço, Kleber. Só agradecer mais uma vez a todas e todos, principalmente os que aqui fizeram uso da palavra, né? O professor Alex,
a Lorena, a Maria, também o professor Costa Vélez, o Ronaldo, que acho que poderá falar mais agora à tarde, às 14 horas, também aqueles que fizeram parte da nossa abertura, meu muito obrigado. Prazer enorme ver aqui o projeto saindo do papel e acontecendo. Também, então, fechar agradecendo a você, Kleber, por conduzir aqui o projeto e o nosso evento nesses 2 dias. Isso posto, pessoal, e quase pontualmente, 12h33 aqui, a gente tentando ser pontual para respeitar o tempo de todas e de todos. Mais uma vez, muito obrigado a todos que assistiram. Inclusive, estou vendo agora o chat, o pessoal respondendo as perguntas. Muito obrigado também pelas perguntas e pelas respostas. Nos vemos às 14 horas. A todas e todos um bom almoço e até o retorno. Obrigado, prazer. Obrigado, um abraço, e até a tarde. Tchau, 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 gente. Obrigado, Tchau. parabéns. Obrigada.